A todos, espero que todos estejam bem. Vocês viram que na última aula eu comecei a explicar um novo conteúdo de história que é falando sobre o período regencial. O período regencial é o período que vai desde o período de 1831 a 1840. Esse período regencial é um dos períodos mais conturbados da história do Brasil. E esse período ele vai desde o período em que Dom Pedro I ele deixou o Brasil porque ele foi obrigado pelos próprios portugueses e também porque a população brasileira estava descontente com ele. Então, Dom Pedro I deixou o Brasil e deixou aqui no nosso território seu filho de apenas 5 anos de idade, com apenas que era chamado de Dom Pedro II, né, que ficou conhecido assim, Dom Pedro de Alcântara. Então, seu filho Dom Pedro II, como ele tinha apenas 5 anos de idade, ele não poderia se tornar o rei, né? É algo até sem lógica, uma criança de apenas 5 anos de idade se tornar um rei. A gente vai observar que durante o período em que Dom Pedro I ele completasse 18 anos de idade, ele seria representado por uma pessoa, representado por outro homem. Esse homem, que representaria Dom Pedro até ele completar 18 anos de idade, ele seria chamado de regente. Por isso que esse período ficou conhecido como período regencial. É o período em que Dom Pedro II ele é representado por pessoas, por alguns homens do Brasil, até que ele completasse 18 anos de idade. Nós vamos ver que nós tivemos 4 períodos, ou seja, 4 fases em que homens governaram representando os interesses de Dom Pedro II aqui no Brasil. Regência trina provisória, regência, que significa homens que representaram Dom Pedro aqui no Brasil. Trina, porque 3 se uniram para governarem juntos. Provisório, porque durou apenas 2 meses. Depois a regência trina permanente. Essa regência trina permanente, como nós já vimos, ela foi o quê? Foi um período em que 3 homens juntos governaram durante 3 anos o Brasil representando Dom Pedro. Regência una de Padre Feijó foi o período em que apenas um homem ele governou em nome de Dom Pedro aqui no Brasil, até ele completar os 18 anos de idade. E por último, vamos ter o período em que um homem chamado de Araújo Lima governou o Brasil representando os interesses de Dom Pedro II. Nós vamos observar que durante esse momento o Brasil ele teve várias transformações, como por exemplo, durante o governo dos 3 primeiros homens que representaram Dom Pedro, durante 2 meses, provisoriamente, nós vamos ver que eles buscaram estabelecer a paz, libertar os presos políticos. Nós vamos observar que esses 3 homens eram Francisco de Lima, Carneiro Campos e Nicolau Pereira. Nós vamos ter a regência trina permanente, ou seja, 3 homens juntos decidiram se unir para governar e representar os interesses de Dom Pedro II. Nós vamos observar que durante esse período eles criaram uma Guarda Nacional, que é o que? A Guarda Nacional é uma espécie de guarda, uma espécie de polícia, que vai proteger tanto os proprietários rurais, como também o próprio governo, de qualquer rebelião que houvesse contra Dom Pedro II. Nós vamos observar que o nome dessa espécie de polícia era chamada de Guarda Nacional. Então, o líder, a pessoa que liderava essa Guarda Nacional, ela recebia o título de coronel, que era um grande proprietário de terras daquela região. Então, por ele ser uma pessoa muito rica, ser dono de terras, ele recebia o título mais alto da Guarda Nacional, que era chamado de coronel. Então, quem liderava e era o chefe dessa Guarda Nacional seriam então os coronéis. Nós vamos observar então que durante esse período existiam 3 partidos políticos no Brasil. Existiam os restauradores, que queriam que Dom Pedro voltasse para o Brasil e voltasse a governar. Os liberais exaltados, que desejavam que o Brasil se transformasse em uma república e deixasse de ser governado pelos reis. E vamos ter os liberais moderados, que eram o quê? Eram pessoas que desejavam que o Brasil voltasse a ser uma monarquia, porém desejavam que
o Brasil continuasse, desejavam que eles queriam que os liberais moderados, ou seja, eles desejavam que o Brasil continuasse sendo um país que fosse governado por um rei, uma monarquia, porém eles exigiam principalmente que a população ela tivesse liberdade, que os estados tivessem liberdade. Porém, a gente vê que eles desejavam ao mesmo tempo que a escravidão ela continuasse no Brasil. A gente vê que esse grupo dos liberais moderados era um grupo, por exemplo, que eles queriam que o rei governasse, mas que o rei ele não fosse uma pessoa autoritária. A gente vai observar então que com o passar do tempo eles começaram a exigir principalmente mudanças na sociedade brasileira. E esses homens que governaram o Brasil, muitas vezes eles se aproveitaram para mudar algumas coisas no Brasil. Por exemplo, eles não queriam que o rei, no caso Dom Pedro II, tivesse poder moderador, ou seja, o poder de fazer tudo o que ele quisesse. Ele vai criar as assembleias legislativas do interior para que as províncias, ou seja, os estados, pudessem criar suas leis e criar os seus próprios impostos, e principalmente que a próxima pessoa que fosse escolhida para governar o Brasil fosse apenas uma. Por isso que ele queria a regência una. Regência una quer dizer que eles queriam que apenas uma pessoa representasse os interesses de Dom Pedro II. Nós vamos observar então que com o passar do tempo, o Partido Liberal e o Partido Restaurador acabaram no Brasil e aí ficou apenas o que nós chamamos de moderados. Os moderados, que eram a favor da monarquia, porém não queria que o rei fosse uma pessoa autoritária. Nós vamos observar que ele foi dividido em dois grupos, os liberais e os progressistas. Nós vamos ver que esses partidos, o liberal e o progressista, vamos ter aí o Partido Liberal Progressista e vamos ter o Partido Conservador, chamado de regressista. Eram dois grupos que eram bastante diferentes. Acabou então esse partido dos moderados se dividindo nos liberais progressistas e no Partido Conservador Regressista. A gente vai observar que em seguida nós vamos ter a chamada Regência de Feijó. Vai ser um padre, a Regência Una de Padre Feijó, vai ser um padre que governou o Brasil de 1937, 35 até 37, e devido a ele sofrer muita pressão da população brasileira, ele decidiu então abdicar, ele decidiu então deixar o governo aqui no Brasil. A gente vai observar então hoje, principalmente em relação à nossa atividade, que ela vai iniciar a partir dessa parte do nosso conteúdo. Nós vamos iniciar o nosso conteúdo falando sobre as revoltas regenciais, ou seja, durante esse período em que Dom Pedro II ele não poderia governar o Brasil porque ele tinha apenas 5 anos de idade, nós vamos então observar, então que foi durante esse período em que a população pobre, em que alguns ricos do Brasil, alguns donos de terra, mas principalmente a população pobre, ela passou a exigir melhores condições de vida. E é a partir desse momento que nós vamos observar que foi em vários locais, várias regiões do Brasil, em que a população ela começou a lutar por melhores condições de vida. Nós vamos ter uma revolta em Salvador, chamada Malês. Nós vamos ter na região do Pará, Cabanagem, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, particularmente no Rio Grande do Sul, nós vamos ter a Farroupilha. Nós vamos ter na Bahia a Sabinada e vamos ter no Maranhão a chamada Balaiada. Essas revoltas que aconteceram no Brasil, elas demonstravam que a população ela não gostava de ser governada por outras pessoas se não fosse o próprio rei. Então, devido à revolta do Brasil estar sendo governado por outras pessoas que representavam Dom Pedro II, nós vamos ver que o Brasil ele vai ser repleto de revoltas regenciais. Ele vai ser então repleto de revoltas regenciais durante esse período, onde a população pobre ela desejava melhores condições de vida, ela desejava mudanças na sociedade para que todos tivessem uma situação de vida ainda melhor. Então a gente vê se aproveitando-se
da situação em que o Brasil se encontrava, sem nenhum governante legal, ou seja, não havia nenhum rei que governava o Brasil. A população estava se aproveitando daquele momento para lutar por melhores condições de vida. Nós vamos ter aí o que é que eles queriam. A maior parte das revoltas, elas queriam autonomia, ou seja, elas queriam para os seus estados, que os seus estados onde elas estavam tivessem mais liberdade para criar suas leis, criar os seus próprios impostos, e também queriam uma melhor situação de vida, né? Uma melhor, por exemplo, a gente vê, queria, por exemplo, uma melhor situação financeira, uma situação econômica melhor, queria uma casa para viver. E a gente vai observar que existiram várias revoltas aqui no Brasil. A maior revolta do Brasil colonial, do período regencial, vai ser uma revolta chamada de Guerra dos Farrapos. E essa Guerra dos Farrapos, ela aconteceu no Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. Foi a maior revolta que aconteceu aqui no Brasil, durante o período regencial. Foram 10 anos. Nós vamos observar que a sociedade lá do Rio Grande do Sul, principalmente os criadores de gado, os donos de terra, eles estavam sendo muito prejudicados. Por quê? Como eles eram criadores de gado, eles sobreviviam principalmente da venda de carne e principalmente da produção de charque, que é feita a partir da carne do gado. A gente vai observar então que o governo brasileiro ele cobrava altos impostos sobre os criadores de gado aqui do Brasil. E o gado, e a gente vê que a sociedade, a população do Rio Grande do Sul sobrevive ainda hoje, tanto da criação de gado quanto da produção da charque. E a gente vai observar que para vender a charque e a carne de gado para outros países, o Brasil ele saía muito prejudicado, principalmente porque lá no Rio Grande do Sul eles pagavam muitos impostos para vender a carne de gado, para vender a charque, e eles estavam sendo prejudicados. E a gente vai observar que os países como o Uruguai e como a Argentina vendiam a carne da charque, vendiam a carne de gado aqui para o Brasil muito barato, a um preço muito baixo. E a gente vai observar que os criadores de gado e os donos de terra do Rio Grande do Sul começaram então a se unir para exigirem do governo brasileiro que fosse diminuída a cobrança de impostos sobre a charque que era produzida aqui no Brasil e principalmente sobre a carne de gado em si. Nós vamos observar que essa revolta ela vai ter como causa os impostos altíssimos que eram cobrados sobre a charque, pois a charque que era vendida aqui no Brasil, por exemplo, do Uruguai e da Argentina, era muito mais barato que a charque produzida no próprio Brasil. Nós vamos ver que qual era o objetivo que eles tinham. Eles queriam autonomia para o Rio Grande do Sul, ou seja, que o Rio Grande do Sul tivesse liberdade. Nós vamos ver que eles queriam formar uma república independente do Rio Grande do Sul. E a gente vê que os líderes desse movimento foram Bento Gonçalves, Canabarro e José Garibaldi. Nós vamos observar então que essa revolta chamada de Guerra dos Farrapos Bom, pessoal, a gente vai observar então que essa revolta do Rio Grande do Sul, ela tinha como objetivo principal, principalmente o quê? A gente vai observar que naquela época no Rio Grande do Sul, nós vamos ver que os grandes criadores de gado, os grandes produtores gaúchos do Rio, os criadores de gado do Rio Grande do Sul, eles tinham uma economia que era baseada principalmente no gado e na produção da carne, né, na charque. A gente vai observar que essa charque ela era vendida para várias regiões do Brasil, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também aqui para o Nordeste. A gente vai
vai observar então que com o passar do tempo, o governo brasileiro ele começou então a cobrar mais impostos sobre os vendedores de charque que produziam a charque aqui no próprio Brasil, do que a charque que era trazida aqui para o Brasil do Uruguai e da Argentina. Então imagine se nós, ou se você, fosse um grande produtor rural. Você tivesse uma grande fazenda, você criasse gado e você vendesse carne e charque aqui para o Brasil. Imagine, por exemplo, que o governo brasileiro ele cobrava altos impostos, ou seja, cobrava muito imposto sobre a venda desses produtos aqui no próprio Brasil. Ao contrário do que acontecia, por exemplo, quando a charque e a carne de gado, por exemplo, ela vinha do Uruguai e vinha do México, vinha da Argentina. Essa charque que era vendida aqui para o Brasil, do Uruguai e da Argentina, ela chegava a um preço muito baixo. Então as pessoas preferiam comprar a charque que vinha do Uruguai e da Argentina do que a charque vendida, né, e a charque produzida aqui no próprio Brasil. Então os produtores, então a gente vê que os produtores rurais, os criadores de gado aqui do Brasil se sentiram prejudicados e não era para menos. Nós vamos observar então que eles vão se unirem, exigindo a diminuição dos impostos sobre a charque, desejavam formar uma república, que o Rio Grande do Sul se transformasse em um estado livre, um estado independente. E a gente vai observar com o passar do tempo, durante esse governo, durante essa revolta, eles conseguiram tomar o poder em Santa Catarina. A gente vai observar que eles estabeleceram durante o tempo a República Juliana e vamos ver que eles também conseguiram estabelecer em Santa Catarina a República Juliana e também conseguiram tomar o poder no Rio Grande de uma forma geral e estabeleceram também uma República Rio-Grandense. A gente vê que apesar deles terem tomado o poder durante certo tempo, estabelecendo a República Rio-Grandense e em seguida tomaram o poder em Santa Catarina também, estabelecendo a República Juliana, nós vamos observar que essa revolta ela vai ser marcada por quê? Principalmente que após 10 anos de luta, foi a única que deu certo, né? Porque a gente vai observar que o governo ele fez um acordo com os grandes donos, os grandes proprietários rurais do Rio Grande do Sul, estabelecendo que eles poderiam sair, deixar o seu governo, deixar essa revolta, eles não seriam mortos. Os soldados que lutaram nessa batalha poderiam fazer parte do governo português, do exército brasileiro. E vamos ver que também os impostos sobre a charque eles realmente foram diminuídos. E a charque que chegava aqui no Brasil foi aumentado o preço dela. Então a gente vê que de todas as revoltas que nós vamos estudar, a revolta dos farrapos, que aconteceu no Rio Grande do Sul, ela vai ser a única revolta que conseguiu alcançar os seus objetivos. Por quê? Essa revolta ela não foi organizada pela população pobre, ela foi organizada principalmente pela população rica, pelos grandes donos de terra, pelos grandes proprietários rurais, pelos grandes produtores de carne, né? Os grandes criadores de gado do Rio Grande do Sul, que exigiam a diminuição sobre a venda da charque e a venda da carne de gado aqui no Brasil, que eles cobravam tantos impostos que ficava mais cara do que a venda de carne que vinha de outros países. Então a gente vê que essa revolta ela vai ser a única que eles conseguiram alcançar os seus objetivos, principalmente porque a charque que era produzida no Brasil foi diminuindo o preço, não era cobrado tantos impostos, e os produtos e a charque que vinha do Uruguai e a charque que ela vinha do Uruguai e da Argentina foi aumentado o preço para que realmente a charque que fosse produzida aqui ela fosse mais valorizada e que as pessoas comprassem mais. A seguir nós vamos ter a chamada cabanagem. A revolta da cabanagem, nós vamos observar que ela vai ser uma revolta bem popular. O que é uma revolta popular? É uma revolta na qual a população pobre
principalmente homens e mulheres pobres, negros, índios, nós vamos ter negros, mulheres pobres, homens, negros, índios e mestiços. A gente vê que eles trabalhavam na floresta, eles viviam próximo aos rios, a vida que eles tinham era uma vida muito precária, e principalmente lá na região do Pará, onde foi que essa revolta da cabanagem ela aconteceu, a população que era pobre, formada por pessoas pobres, por índios e por negros, eles viviam próximo aos rios e eles viviam em cabanas, por isso que é chamado de revolta da cabanagem. Nós vamos observar aqui qual é a causa dessa revolta ter acontecido lá no Pará. Nós vamos observar que lá no Pará a população ela passava por grandes dificuldades. Nós vamos ver que a população ela não tinha liberdade. A gente vê que os fazendeiros se aproveitavam da população. Nós vamos ver que eles passavam fome, eles tinham péssimas condições de vida, eles não tinham, mal tinham um casa onde viver. E a gente vai observar que passando pela fome, pela miséria, pelas injustiças sociais que eles viviam naquela região, a população do Pará, ela decidiu então se unir para exigirem algumas mudanças na sociedade. Nós vamos observar que essa revolta, ela vai ter como objetivo principal que as terras fossem distribuídas entre a população. Nós vamos ver que eles queriam acabar com a escravidão. Nós vamos ver que eles queriam a independência da região do Pará e principalmente a proclamação de uma república. Nós vamos observar que os líderes desse movimento foram Antônio e Francisco Vinagre, e a gente vai observar que durante muito tempo essa revolta da cabanagem vai ser uma revolta em que a população pobre ela conseguiu tomar o poder da capital da região do Pará, que era Belém, que é Belém ainda hoje, e que era Belém, e a gente vai observar que eles conseguiram invadir a capital e tomar o poder e mataram várias autoridades. Os cabanos eles tomaram o poder, mas tiveram grandes dificuldades em governar, principalmente porque eles estavam desorganizados, eles tinham ideias diferentes, e muitas vezes a gente vai observar que essa revolta ela vai ser a revolta mais violenta que aconteceu durante o período regencial. Por quê? Nós vamos ver que o exército brasileiro ele enviou para a região do Pará para perseguir e matar todos os pobres que estavam se revoltando contra o seu governo. Durante esse período nós vamos observar que acabou então morrendo cerca de 30 a 40 mil revoltosos na região do Pará. Então a gente vai observar então que durante esse período, essa revolta da cabanagem, ela não conseguiu alcançar o seu objetivo, que era acabar com a escravidão, que era que o Pará se tornasse um estado livre e principalmente que a população tivesse melhores condições de vida. Nós vamos ver que essa revolta ela vai ser a mais violenta e a que teve a maior quantidade de mortes no período regencial, onde simplesmente os pobres, homens e mulheres pobres, os negros, os índios, sertanejos, os vaqueiros, todos eles se uniram para exigirem melhores condições de vida e que os grandes fazendeiros daquela região não continuassem explorando essa população. A gente vai observar então que essa revolta ela não conseguiu alcançar os seus objetivos porque o exército brasileiro acabou matando de cerca de 30 a 40 mil pessoas. Vamos ter também a revolta da Balaiada. Essa revolta da Balaiada que a gente pode ver aí, ela vai ser uma revolta bem significativa para a gente estudar, principalmente porque nós vamos observar que essa revolta da Balaiada, ela vai ser uma revolta que aconteceu lá no território da Bahia. Aliás, a Balaiada aconteceu no território do Maranhão. Nós vamos observar que o Maranhão estava passando por uma grande crise na economia. Primeiro, a população no Maranhão, ela sobrevivia principalmente da venda de algodão. E o algodão naquela época estava passando por uma grande dificuldade. Por quê? Os Estados Unidos produziam mais algodão e vendiam o algodão mais barato.
Então a gente vê que isso acaba provocando uma crise da venda de algodão aqui no Brasil, que o Brasil deixou de vender algodão, muito algodão, porque os Estados Unidos estavam vendendo para o resto da América. Vamos ver que o governo brasileiro cobrava altos impostos sobre a população que vivia lá no Maranhão, que já estava passando por grandes dificuldades econômicas. Nós vamos observar então que a partir desse momento a população que vivia no território do Maranhão, eles começaram o quê? Principalmente a população que era pobre, como vaqueiros, sertanejos e escravos, nós vamos ver que eles estavam passando por grandes dificuldades, pela miséria, pela fome, pela escravidão e pelos maus tratos. E a gente vai observar então que é nesse momento que a população pobre decidiu se unir para exigirem melhores condições de vida. Nós vamos observar que eles tinham qual objetivo? Eles queriam substituir o governador da região do Pará e eles também queriam acabar com a escravidão, principalmente porque quem lutou na balaiada, nós vamos ter uma população de escravos que queriam melhores condições de vida. Nós vamos ter como, por exemplo, vários líderes desse movimento. O principal foi Manuel Francisco dos Anjos, que ele era vendedor de balaios. A gente vê que balaios é essa cesta aí, por exemplo, que estava com peixe. A gente vê que esse balaio eles colocavam produtos para revenderem pelas feiras do Maranhão. E a gente vai observar como ele era um vendedor de cestos, desses cestos que a gente fala, para vender produtos. Manuel Francisco dos Anjos, ele era vendedor de balaios, por isso que o nome dessa revolta ficou conhecido como balaiada. Nós vamos ter também outros líderes. Nós vamos ter o Preto Cosmo, nós vamos ter Preto Cosmo, nós vamos ter Raimundo Gomes. E a gente vai observar que essa revolta também ela não vai alcançar os seus objetivos. Por quê? A gente vê que apesar deles terem conquistado uma cidade, a cidade mais importante do Maranhão, que era a cidade de Caxias, nós vamos observar que o exército brasileiro ele começou a se reunir, reunir um grande exército, liderado por um homem chamado de Luiz Alves, e eles então vão invadir o território da Bahia, o território, aliás, do Maranhão, e vão derrotarem grande parte da população maranhense. Nós vamos ver que durante essa revolta foram mortos aproximadamente 11 a 12 mil pessoas morreram nessa revolta. Lembre-se que a revolta da balaiada era uma revolta que exigia melhores condições de vida para a população, onde todos tivessem direitos e oportunidades iguais e acabasse com a escravidão aqui no Brasil. Então essa revolta, a gente vai observar que era uma revolta em que a população pobre do Maranhão desejava melhores condições de vida para a população pobre, para os negros, para os vaqueiros, para os sertanejos, porém não alcançou os seus objetivos.